Bem, vamos dar continuidade ao estudo do algoritmo genético. Bem, para fazer uma função de algoritmo genético, nós vamos precisar de algumas subfunções ou subrotinas. Vou utilizar aqui o MATLAB. Vou utilizar também o MATLAB para depois fazer alguns exemplos. Bem, primeiro vamos necessitar do número de indivíduos da população inicial. Então, vou colocar aqui o número de indivíduos sendo igual a 50. Vamos precisar de outras constantes, como o máximo número de geração, ou seja, quantas gerações eu vou querer que a minha população cresça. Vou colocar aqui só alguns escalares, como aqui, vou colocar apenas 10, 10 sendo o número máximo de geração, mas é lógico que durante uma execução de um algoritmo genético eu utilizo um valor muito acima de 10. Aqui o número de variáveis que eu estou otimizando. Então, se eu estiver otimizando duas variáveis, eu coloco 2. Também aqui, nesses três casos, tanto no número de indivíduos da população inicial, o máximo número de gerações e o número de variáveis, são todos números naturais. Todos eles três aqui eu preciso de números naturais. Então, se eu estiver otimizando duas variáveis, coloco aqui duas, três variáveis, três, quatro variáveis, ou assim por diante. Se eu tiver em um problema de otimização, vamos colocar aí, selecionar variáveis, onde eu coloco um código binário, em 0 a variável não é selecionada e 1 a variável é selecionada, de certa forma, eu não preciso colocar esse valor de número de variáveis que eu estou otimizando. Eu coloco essa quantidade de número de variáveis caso eu esteja em um problema de otimização onde eu quero determinar algum valor específico dentro de um campo real. Então, por exemplo, na utilização de máquina de vetor de suporte, eu posso estar querendo determinar o valor da constante C ou de uma constante da minha função kernel. Então, nesse caso, eu tenho um campo de existência e eu preciso de um número real dentro desse campo. Ou seja, então ali eu tenho alguns valores reais que eu preciso otimizar. Aqui eu tenho também a precisão, então vou colocar aqui um exemplo somente igual a 2. A precisão, eu preciso determinar a precisão que eu quero, ou seja, quantos dígitos binários eu vou utilizar para cada um dessas minhas variáveis aqui, ou seja, dessas constantes que eu quero otimizar. Então, que se eu escolher, se eu quero otimizar duas variáveis, coloquei com uma precisão igual a 15 dígitos binários. Então, eu vou entender que para cada variável eu vou ter uma codificação de 15 dígitos binários. Então, ao total, o meu vetor aqui representando um indivíduo, ele terá 15 vezes 2, ele terá 30 dígitos binários, ou seja, códigos entre 0 ou 1, onde os 15 primeiros, do primeiro até o 15º, vai representar a primeira variável e do 16º até o 30º vai representar os 15 códigos da segunda variável. Então, colocando com a precisão de 15 dígitos, então eu tenho a precisão de 2 elevado a 15, ou seja, é um número bem expressivo. Então, eu tenho aqui 2 elevado a 15, então eu vou ter um valor de 32.768. Ou seja, eu vou ter todos esses valores dentro da minha faixa de números reais que eu estou a otimizar cada uma de minhas variáveis. Então, por exemplo, se eu utilizar um valor aqui igual a 1, então eu vou ter 2 elevado a 1, vou ter dois valores apenas. Então, dentro do meu campo de existência, como eu só tenho duas possibilidades, ou eu pego o valor mínimo ou o valor máximo. Então, se o meu campo de existência for entre 0 e 1, então ou eu utilizo o valor 0 ou o valor 1, só vou ter um dos dois. Se eu utilizar uma precisão igual a 2, então eu vou ter 2 ao quadrado, eu vou ter 4 possibilidades. Então, entre 0 e 1, eu vou ter 4 possibilidades. Então, 0, 0,33, 0,67 e 1. Então, eu vou ter qualquer uma dessas 4 possibilidades. Aqui, eu terei 1 sobre esse total, né? 32.768 possibilidades. Porque é o range que eu tenho, 1 menos 0. Então, vai ter um valor de 1 dividido por isso aqui. Então, eu vou ter cada valor, ou seja, eu vou ter um incremento muito pequeno dentro desse range. Então, a precisão igual a 15 já é o suficiente para otimização, normalmente, dos trabalhos que nós utilizamos em quimiometria.
Esse GCAP, eu tenho a taxa de indivíduos da população inicial. Então, essa taxa aqui, no caso, indivíduos a serem selecionados, estão colocando 80%. Então, isso quer dizer que da população inicial, onde eu tenho aqui N igual a 50, então vou selecionar 80% desses indivíduos e vou retirar durante a minha primeira seleção. Eu só vou utilizar 20%, ou seja, desses 50 eu vou deixar 10 que vai seguir para a reprodução e 40 eu vou excluir, e desses 10 eu vou criar novos descendentes, ou seja, 40 novos descendentes para juntar com esses 10 para ter uma outra, continuar a minha população com 50 indivíduos. Então eu vou evoluindo a minha população. Minha população vai manter sempre com 50 indivíduos, então a cada loop que eu vou fazer eu terei 50 indivíduos, mas em cada loop eu vou trocar, ou seja, eu vou retirar, eu vou mudar 80% da minha população, ou seja, eu vou alterar 40 indivíduos da minha população. Então, vamos colocar 80% é um número interessante. Normalmente, eu utilizo 80%, mas em alguns casos podemos utilizar também 90%. Isso vai depender da quantidade de variáveis que eu quero otimizar. Então, por isso, se eu tivesse que otimizar 4 variáveis, ou tiver que otimizar um espectro de ressonância magnética nuclear, onde eu tenho muitas variáveis, então ali eu troco esse valor e coloco 90%, mas deixo a população também um pouco maior. Isso aqui é a taxa de mutação, a probabilidade de mutação. Esse valor de 0,7 dividido pelo o número de variáveis vezes a precisão, ou seja, dividido pelo o número de genes que eu vou ter no meu cromossomo. Isso aqui é um padrão utilizado até no algoritmo, nós vamos ver no algoritmo de mutação. E por ser um padrão, normalmente eu utilizo esse valor de taxa, mas ele pode variar de 0,1% até 1%. É o normal de se utilizar para essas taxas de mutação. Com uma taxa muito alta, vai incidir que pode tornar o algoritmo mais difícil de convergir para um mínimo global ou um mínimo local, como ocorre na maioria das vezes. E uma taxa muito baixa vai fazer com que poucos indivíduos saiam, talvez, de um mínimo local e procurem outro mínimo local dentro da minha superfície de resposta. E aqui essa outra variável chamada de campo, que eu vou precisar de uma matriz, então ela vai ter, se aqui o número de variáveis é igual a 2, então eu vou ter que colocar, vou ter aí duas colunas, eu vou entrar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vou entrar com 7 campos aqui dentro dessa matriz. Se eu tivesse aqui número de variáveis igual a 3, eu teria aqui, eu iria colocar um número maior, colocar 3 colunas aqui, e assim por diante. Então, vou entrar com isso aqui, já vou falar o que são esses valores. Então, estas constantes, então eu adiciono todas essas constantes aqui para iniciar. Isso aqui é o número mínimo de constante, lógico que eu preciso para iniciar um algoritmo genético. Eu posso utilizar outras constantes, como por exemplo a janela. Se eu for otimizar o número de variáveis num espectro, por exemplo, selecionar variáveis num espectro de infravermelho, eu posso colocar ali uma janela. Então, ou seja, cada gene representando uma certa quantidade de absorbância ou número de ondas que eu tenho no meu espectro. Então eu pego e vou ter janelas. Em vez de eu ter um único gene representando um número de onda, eu vou ter um gene representando um conjunto. Ali pode ser 3, 4 ou 5 números de onda. Então eu terei ali uma janela. Ou a depender do algoritmo genético, eu posso entrar com outras constantes aqui, que mais à frente eu vou comentar elas aqui, como a forma de mutação, a forma que eu quero que ocorra a recombinação dos meus indivíduos. Vamos falar um pouco mais abaixo. Então aqui, esse carinha, nós vamos entrar com ele logo aqui na frente. Então aqui eu vou criar uma população, já nas minhas funções, eu vou precisar dessa função CRTBP, onde aqui eu vou criar a minha população de indivíduos, né, binário, de códigos binários. E aqui nessa BS2RV, aqui eu vou transformar
esses indivíduos que eu tenho aqui, que eu acabei de criar, em números reais. Então, para números reais, eu vou utilizar esses valores que eu coloquei dentro dessa variável fieldD. Então, nesse carinha aqui, nessa função, esses valores que foram colocados, então nessa função br2cv, então esse primeiro aqui, nessa primeira linha, como eu estou otimizando duas variáveis, eu vou ter somente duas colunas. Se eu estivesse otimizando 4 variáveis, eu teria aqui 4 colunas, mas o número de linhas permanece sempre fixo. O que vai alterar é o número de colunas. O número de colunas ela depende do número de variáveis que eu estou otimizando. Como aqui é 2, então aqui eu tenho essa primeira linha representando o comprimento do meu vetor, ou seja, a precisão que eu estou utilizando. Então, como eu utilizei 15, então eu tenho 15 e 15. Cada uma das minhas variáveis será representada por 15 códigos binários. Depois vem aqui o limite inferior. Então, o limite inferior para cada variável. Então, eu estou otimizando duas variáveis, cujo o limite inferior é menos 3 para as duas, e o limite superior, que é a terceira linha, é mais 3. Então, o meu intervalo de busca em cada uma das minhas variáveis varia de menos 3 até 3. Depois, o código, se eu quero ele de forma binária ou esse método Gray acinzentado, eu estou escolhendo esse código 1, que é o que eu utilizo na maioria das vezes para fazer a representação desses códigos. Depois vem a quinta linha, se eu quero esses valores numa escala aritmética ou numa escala logarítmica. Isso é interessante se eu tiver alguma função exponencial, como por exemplo na metodologia Kernel, talvez eu possa estar diante de uma função exponencial. Então, nesse caso, é interessante utilizar um método logarítmico para otimização daquela variável em específico. Então, nesse caso, eu estou utilizando uma escala aritmética para as minhas duas variáveis. Okay? Se eu quiser trocar para a escala logarítmica, eu troco qualquer uma delas aqui por 1. Se eu quiser somente a primeira em escala logarítmica, eu troco esse primeiro zero por 1. Depois, se o limite inferior ele será aberto ou intervalo fechado, então coloquei fechado nos dois, então o valor inferior menos 3, ele está no campo de existência que eu estou otimizando para as minhas duas variáveis. E a última linha, a sétima linha, se eu quero incluir o limite superior nas minhas duas variáveis. O 0 eu excluo e o 1 eu deixo incluso. Então, no caso aqui, eu coloquei tanto o limite inferior quanto o limite superior, eu quero que eles estejam incluídos, né, no intervalo que eu estou otimizando. Então, estou otimizando o intervalo de menos 3 até 3, e eu quero que, para essas duas variáveis, para a primeira e para a segunda variável, não precisa ser o mesmo intervalo. Então, uma pode ser de menos 3 até 3, outra pode ser de 0 até 3, ou pode ser de menos 5 até 8. Isso independe. Isso vai depender do problema que eu estou a trabalhar. E eu quero que eles estejam, que os dois sejam intervalo fechado, tanto no limite inferior quanto no limite superior. E eu quero que a escala seja logarítmica. Então vamos retornar aqui. Então, aqui eu criei uma população de cromossomos. Então, esse cromossomo tem 50 linhas. 50 linhas por quê? Porque eu coloquei que a minha população inicial é igual a 50 e ela vai ter 30 variáveis. Por que 30 variáveis? Então, 50 por 30. Por que 30 variáveis? Porque eu tenho uma precisão igual a 15 e tenho duas variáveis. Então, aqui é a multiplicação do número de variáveis, que é igual a 2, pela precisão, que é 15, vai me gerar, então, 30 colunas. Se eu abrir aqui, eu tenho o primeiro indivíduo. Então, os primeiros 15 códigos binários representam a primeira variável e do 16º até o 30º representa a segunda variável. Então, eu tenho essas duas funções. Logo em seguida, eu tenho a minha função objetiva, onde eu vou rodar isso aqui primeiro, né? Então, eu tenho a variável. Agora, em variável, ele será uma matriz de 50 porque eu tenho 50 valores aleatórios, ou seja, minha população inicial,
e só tem duas variáveis, porque eu coloquei que eu estou otimizando duas variáveis. E o intervalo dessas duas variáveis está no intervalo menos 3 até 3. Então, aqui eu tenho 50 valores aleatórios criados dentro do intervalo menos 3 até 3, onde eu vou testar na minha função objetiva. Agora eu preciso de uma função objetiva. Essa função objetiva, as entradas vai depender da função que eu estou trabalhando, do problema que eu vou otimizar. E é interessante que a saída seja algum valor onde eu queira minimizar. Sempre pensar dessa forma, eu quero minimizar. Se a minha função é maximizar, eu coloco como saída menos o valor daquela maximização. Se eu coloco menos a maximização, eu vou estar minimizando a minha função. Então, sempre aqui, essa função objetiva tem que ser um vetor qualquer, cuja o interesse meu é minimizar. Então, vou executar aqui tem uma funçãozinha, depois eu vou falar mais sobre essa função. Então, essa resposta que eu obtive aqui, então eu tenho uma resposta, um vetor com 50 linhas por uma coluna, e esse vetor eu tenho como resposta o valor de cada indivíduo. Então, por exemplo, esse primeiro, vamos pegar aqui, esse primeiro indivíduo aqui, com esses 30 códigos binários, me gera como valores reais esses dois valores, cujo, na função que eu estou a otimizar, me dá como resposta 1,33. O segundo cromossomo, que me gera como valores esses dois resultados, dois números reais, para a primeira variável e para a segunda variável, me gera como resposta objetiva menos 3,37. Ou seja, esse segundo par aqui da primeira e da segunda variável me gera uma resposta melhor do que o da primeira, já que o valor aqui desse segundo indivíduo é menor que o valor do primeiro. Ou seja, como eu quero minimizar, quanto menor o valor, melhor. Ok? E lembrando, eu quero minimizar dentro desse campo de existência, menos 3 até 3. E agora eu tenho as etapas que devem estar dentro de um loop. Então, após criar essa etapa, então eu entro agora no meu loop, ou seja, eu já criei a minha população, tenho a minha população inicial, agora estas etapas que devem estar dentro de um loop. Então, a primeira etapa é ranquear, eu vou pegar as respostas que eu obtive da minha função objetiva e vou ranqueá-los. Então, agora eu tenho esses valores de fit. Então, na hora que eu ranqueei, observe que o segundo valor aqui, menos 3,3762, é o menor valor global. Ou seja, eu não vou obter outro valor menor que ele. Ok? Então, o segundo valor ali é o melhor. Então, dentro dessa população inicial, o melhor indivíduo, ou seja, o indivíduo mais apto, é o segundo, esse segundo indivíduo. E ele tem como resposta esse ranking, os valores vão variar de 0 até 2, onde 2 é o melhor indivíduo e 0 é o pior. Então, esse valor, o 15º aqui, indivíduo, que é esse daqui, com os valores da primeira variável, menos 22,02, e o da segunda, menos 1,6763, é o da minha população inicial, o pior indivíduo, ou seja, o menos apto. Ok? Então, eu já criei aqui, depois eu venho aqui para essa função select, que escolhe um subconjunto em termos do fitness, ou seja, do melhor indivíduo e dessa taxa, esse gap, que é a taxa de indivíduos a serem selecionados. Então, nesse caso, eu entro com os meus indivíduos, os meus cromossomos, entro com esse valor ranqueado e aqui eu utilizo a forma que eu quero fazer isso. Então, um método que eu normalmente utilizo nos meus algoritmos é essa amostragem universal estocástica. Então, vou utilizar esse carinha. Agora eu já selecionei eles, já tem esse valor desses outros 40, né? Tem aqui 40 novos indivíduos, então como eu utilizei 80, então peguei 80% da minha população inicial, ou seja, eu retirei 80% e peguei 10%, então já tem essa primeira função. Agora eu vou fazer uma recombinação. Nessa recombinação, esse valor de recombinação, eu tenho várias formas de fazer recombinação.
Eu posso utilizar aqui, eu estou utilizando essa função crossover de single point, posso utilizar um crossover de duplo ponto, né, de duplo ponto para fazer o cruzamento, ou duplo ponto com essa função reduzida, ou eu posso utilizar um crossover de vários pontos, né, multipoint. Então eu vou utilizar essa probabilidade de recombinação igual a 90%. E esse valor aqui de self é a resposta que eu obtive aqui dessa minha primeira função. Esse valor aqui de recombinação 90% é um valor comum utilizado, poderia utilizar também 80%, mas é um valor interessante utilizar ali em torno de 0,7 até 0,99%, até 0,9% dentro dessa faixa. Depois eu venho a parte de mutação, após a saída dessa função. Eu passo para a mutação, eu vou pegar essa nova parte da população e vou aplicar uma taxa de mutação. Esse PM, a taxa de mutação, eu coloquei aqui como esse valor, né? 0,7 dividido pelo comprimento do meu vetor. Então, se eu colocar aqui PM, esse valor foi de 0,02%. Então, voltando aqui, dentro do meu loop. Então, agora eu aplico essa mutação. Depois de aplicar a mutação, eu aplico novamente essa função para transformar esses indivíduos em um número real. Ou seja, essa saída aqui após a mutação, eu transformo ele em um número real. E eu vou utilizar novamente essa base aqui, field, essa base que eu coloquei aqui, onde eu tenho 7 linhas, no caso por duas colunas, pois eu tenho duas variáveis, para transformar esses novos indivíduos em uma população de números reais. Aplico a minha função objetiva nesse novo vetor de variáveis e depois eu utilizo essa função range, que é para reinserir esses indivíduos que eu obtive aqui, na minha população inicial. Então eu vou ter esse novo conjunto de cromossomos. Então essa nova função cromo, aqui, esse novo vetor cromo, desculpe, esse vetor cromo ele terá novamente 50 indivíduos por 30 porque eu tenho, repetindo, eu tenho 30 colunas, os 15 primeiros representam a primeira variável, os 15 segundos representam a segunda variável. Então eu preciso destas funções apenas para construir o meu algoritmo genético. Lembrando que a etapa dentro do loop são estas etapas aqui. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas que eu devo colocar dentro de um loop. E aqui é interessante eu colocar um loop, normalmente eu utilizo um while, e coloco um contador anterior para fazer com que isso aqui ocorra um certo número de vezes. Esse certo número de vezes está aqui, ó, esse máximo número de geração. Ok?